Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bicho Papinha. Aqui nesse podcast a gente gosta de conversar muito e trazer informações referentes como que a alimentação pode mudar a saúde das nossas crianças e a nossa saúde também, porque não adianta só a gente melhorar a saúde dos nossos filhos, a gente também precisa estar bem. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Cristiane Cárcano, e ela é dermatologista, tricologista, e ela vai orientar tudo que a gente precisa para que os nossos filhos tenham uma saúde dos cabelos, da pele, das unhas, de uma forma muito adequada e principalmente como que a nutrição influencia em tudo isso. Seja muito bem-vinda, Cris, tudo jóia, eu estou tão feliz com você aqui. O problema é que nós vamos conversar demais, né, que nós 2 juntas a gente conversa, né. Mas, de novo, obrigada por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar esse bate-papo. Muito obrigada, Denise. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que vão mesmo, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje. É, e eu queria, antes de começar o bate-papo, conta um pouquinho da sua história, aí, né, tudo para nós. Bom, eu me formei em medicina na Universidade Federal Fluminense. Vou falar um pouquinho da minha formação, Sim. né? Depois eu fiz residência em clínica médica e depois eu fiz residência de dermatologia no Rio de Janeiro. E após concluir a residência, eu fui trabalhar no interior de São Paulo, num hospital muito conhecido que chama Hospital de Câncer de Barretos. É Então, muito conhecido muito. mesmo. Fiquei anos lá trabalhando, trabalhava muito com oncodermatologia, mas também atendia dermatologia geral, muito focada em doenças de pele, de cabelo, de unhas. E fiquei muitos anos ali, fiz minha formação, fiz mestrado, depois eu dei aula na faculdade ali, era docente, então fiz uma formação também Muito acadêmica boa, ali, foi né. muito bom para mim nesse período. E há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu estou morando em Belo Horizonte, né, eu e meu marido nós viemos para Belo Horizonte, e foi uma grande mudança na nossa vida pessoal e profissional também. E hoje eu atuo na dermatologia, com foco na dermatologia clínica e na tricologia, é o meu grande foco hoje de trabalho. E foi assim que eu acabei chegando até aqui, né, até Belo Horizonte. Então agora eu atendo Belo Horizonte e região, meu consultório físico fica no Vila da Serra, mas também todo o Brasil e estou disponível aí para tirar dúvidas dos ouvintes e a gente conversar bastante sobre pele, cabelo e unha, que é o que eu gosto. Então sou E suspeita você para falou falar. uma coisa tão interessante que hoje a gente não pode perder essa oportunidade da telemedicina, né. Porque tem muitas regiões que o especialista não tem especialista naquela região. Então, de repente, uma consulta, uma telemedicina com você pode ser um divisor de águas para aquela família que está passando já por tantos outros profissionais e não consegue resolver o problema da doença que está acontecendo com aquela criança, principalmente em relação a cabelo, unha, né, e tudo que a gente vê aí relacionado à pele. E vocês precisam prestar atenção que a gente não está falando de estética, nós estamos falando de saúde. E aí eu vou contar um detalhe muito importante que talvez eu ainda não tinha te contado. Toda vez que eu vou examinar uma criança que chega no meu consultório, o meu olho vai direto para o cabelo, para a unha e para a pele. E eu já fiz tantos diagnósticos ou suspeitas de diagnósticos clínicos daquela criança por conta disso. Isso é muito interessante, porque, hoje tem muitas faculdades de medicina e com tantas tecnologias, às vezes o médico está esquecendo de examinar. Exato, exato. E como que esse olhar é importante? Examinar a pele, examinar o cabelo, olhar a mucosa oral, olhar o olho, né, fazer uma avaliação de mucosa, de unha. Quanta dica isso pode dar para o diagnóstico. E realmente, você falou tudo, não é só sobre estética, porque muitas vezes a pele, o cabelo e a unha são os termômetros do corpo, né, é aquilo que dá a indicação de que algo estranho está acontecendo. E muitas vezes é sutil, não é algo assim tão evidente. Aí os pais precisam realmente prestar atenção e ter esse olhar mais atento. É, e pai e mãe é muito interessante que às vezes eles percebem coisas que eles contam para o profissional e tem profissional que fala assim: "Não, tá tudo bem. Não, 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 preocupa não, você preocupa demais. Doutor, eu vi uma manchinha branca na unha da minha filha.
doutor, de manhã eu tô chegando lá, a hora que eu vou ver o travesseiro tá cheio de fio de cabelo. Engraçado, ele só tem 2 anos, é normal perder esse tanto de cabelo. Então assim, toda vez você que é pai, que é mãe, que está cuidando de uma criança, perceber, não fica com vergonha de falar não, conta para o profissional que está cuidando, Isso. porque é significativo. Sim, é significativo. Se você perceber que a pele da criança está mais ressecada que o normal, está descamando, o couro cabeludo está mais sensível, está percebendo aquela queda difusa de cabelo, ou o cabelo não cresce. Ah, o cabelo dele não está crescendo na velocidade adequada, ou está quebrando muito. Ficar atento com esses detalhes, pode ter algo por trás. Algo por trás. E como a gente produz conteúdos Uhum, voltados uhum. para a saúde, pra informação, a gente toda hora nos episódios, a gente realmente, quer passar para vocês pontos de atenção, porque você está 24 horas com o seu filho, né, então esses pontos de atenção fazem toda a diferença. E quando a gente, pode diagnosticar uma doença no início, provavelmente o resultado daquele tratamento vai ser muito melhor em todas as doenças, desde uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, imagina alterações de pele, né, que quer dizer tanta coisa, igual você falou pra gente aí, né. Sim, muita. Você pode perceber, por exemplo, o cabelo dele está caindo mais do que o normal, ou esse cabelo mudou de textura, ou mudou a cor, a pele está mais seca, a unha está quebrando muito, ou às vezes a criança está com comportamento também de roer a unha. Então tem que entender por que que ela está com esse comportamento. Ela já tinha esse comportamento ou não? Algo aconteceu? Porque para a criança, muitas vezes, um evento psicológico, emocional, tem um efeito direto no cabelo, na pele e na unha. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele teve vitiligo, uma criança, 6 aninhos, e logo em seguida ele teve uma alopecia areata. E a gente investigando, o contexto era o seguinte, ele tinha perdido o avô, Que ele gostava. sabe, que ele gostava muito, tinha uma ligação muito forte. Então você vê como que um evento psicológico, emocional, teve um impacto que a gente chama de gatilho, que é isso, um fator predisponente, um fator desencadeante, que vai fazer com que surjam doenças. Então, assim, é muito importante os pais terem essa atenção. Olhar também para o psicológico da criança, para a saúde mental. Porque às vezes tem ali alguma situação de conflito, ou ela está passando por uma situação difícil, a criança não sabe verbalizar isso, né? Ela não consegue, às vezes, muitas vezes, explicar isso para o pai, para a mãe. E é importante essa atenção dos pais que você colocou tão bem. Essa atenção vale ouro. E a gente voltando para o nosso ladinho aí da nutrição, tem alguma coisa, assim, que para você, quando você vai, atender essas famílias que têm queixas relacionadas a cabelo, a pele, a unha, que você pergunta, assim, com foco voltado para a nutrição? Tem sim. Porque a nutrição, a gente sabe que existe um eixo intestino-pele. Então isso é muito importante para mim em várias doenças de pele, várias, psoríase, hidradenitis supurativa, dermatite atópica. Então a gente sabe que aquilo que a gente ingere hoje interfere na nosso sistema orgânico de uma forma geral. Então assim, a questão do padrão alimentar é algo que a gente precisa ver, precisa avaliar. E muitas vezes os pais falam assim: "Ah, mas ele não tem alergia a nada". E a pele dele piora, mas piora muitas vezes porque ele tem um padrão de consumo alimentar de muito alimento industrializado, por exemplo, né. A gente sabe que os alimentos industrializados, eles são muito pobres em vitaminas, em minerais, pobre em fibra, e a gente já tem evidências científicas em algumas doenças que esse comportamento alimentar aumenta a permeabilidade intestinal, que vai refletir lá na pele, na barreira cutânea, na inflamação da pele também. Então, um dos pilares que eu avalio todos os pilares do estilo de vida, até mesmo das crianças, né, o sono, a qualidade das relações, como que é a relação ali interpessoal, se a criança é ativa, se fica muito tempo na tela ou não, como que está a questão do estudo e a evolução, cognitiva dessa criança, mas eu também avalio muito o padrão nutricional, porque isso tem um impacto para mim, para o cabelo, para a pele e para a unha, porque na verdade cabelo, pele e unha é feito do que sobra, e para ele estar bom, estar saudável, o organismo precisa estar bem legal. E tanto é que a gente vê às vezes o obeso, né, criança mais obesa, ela é desnutrida, e você vê que o cabelo dela às vezes está caindo, mesmo ela sendo acima do peso.
Isso é muito interessante o padrão. Eu gostei disso, é feito do que sobra, né, É, feito do que sobra. Pele, cabelo e unha é o que pelo cabelo, sobra. no Então pra a gente organismo, por né, de nutriente. nutriente, porque às vezes a criança, por exemplo, tem uma criança com uma seletividade alimentar muito importante, ela não ingere pouca proteína, isso vai refletir com certeza no cabelo, no brilho do cabelo, na qualidade do cabelo, um cabelo mais fino, um cabelo que quebra. Às vezes ele não cai, mas ele é mais fino, ele Eu não tô quebra, ele não rindo aqui, cresce. você tá falando. Se tem uma coisa que eu acho bonita em mim é meu cabelo, eu acho meu cabelo muito bonito, em todas as etapas da vida eu tive um cabelo Lindo, bonito. é bri Não sou uhum. metida não, viu gente, mas eu acho que meu cabelo é bonito. E hoje a hora que eu estava penteando eu falei assim: "Eu tô achando que eu tô muito bem nutrida, porque meu cabelo tá brilhando". O brilho do cabelo, o cabelo opaco, uma das deficiências que a gente precisa avaliar é de proteína, porque a gente tem adulto também que consome pouca proteína. Às vezes ele contém ali um consumo de calorias até adequadas ao longo do dia, mas quando você vai olhar, o percentual de proteína está muito baixo em relação aos outros, né, componentes da dieta. Então a questão da proteína é muito importante para a gente, para músculo, né, para longevidade, Sim. para criança, para o cognitivo é super Nossa, seu importante, né, a proteína. aprendizado. E para cabelo, para pele e para unha. Isso é muito importante. E a tireoide, hein? Então, nas crianças, a gente tem alguns distúrbios de uma tireoidite pode iniciar na infância, né, Pode. é uma doença autoimune, uma tireoidite Hashimoto. E é um dos exames que a gente solicita, por exemplo, para a criança numa queixa de queda de cabelo, ou quando o cabelo não cresce, principalmente quando tem histórico familiar. Se houver histórico familiar, pai, mãe, avô, tio, com problemas de tireoide, a gente avalia. Porque a tireoide, ela é importante para, assim, os hormônios da tireoide, eles são importantes para todos os órgãos do nosso corpo, todos, inclusive para a pele, para o cabelo e para a unha. Tanto é que no hipotireoidismo, que é uma disfunção da tireoide que produz menos hormônio, a gente tem uma pele muito seca. A pele fica muito seca, a unha fica muito quebradiça, a unha quebra fácil, ela cresce com dificuldade. E no cabelo também a gente consegue perceber no cabelo, às vezes queda do cabelo, dificuldade do crescimento, couro cabeludo mais ressecado. Então é uma das investigações que a gente faz em quadros de queda de cabelo, um cabelo que não cresce, ou uma mudança de textura do cabelo, ou uma pele muito seca, muito ressecada. Eu quero te contar um caso, o seguinte, que me marcou muito esse caso, tem muito tempo que eu atendi. Era uma criança de mais ou menos de 2 a 3 anos que não estava desenvolvendo. Ela parou de ganhar peso, isso repercutiu na altura, repercutiu nessa questão do cabelo, que o cabelinho dela crescia, mas ele realmente parou de crescer e começou a cair. E aí, conversando com a mãe, a gente fez todos os exames laboratoriais, não veio doença nenhuma, tudo assim, tirando deficiências de algumas vitaminas, né, questão a tireoide estava boa, tudo. E eu fiquei intrigada com aquilo. Aí naquela época ainda não tinha esse negócio da gente pedir vídeo, porque hoje eu peço vídeo de muita coisa, tá. Pede para filmar ela alimentando, pede para filmar isso, porque aí eu vou vendo alguns detalhes do que pode estar acontecendo. A mãe trabalhava o dia inteiro, o pai trabalhava o dia inteiro e tinha uma funcionária antiga. Hum. É, essa funcionária saiu, entrou uma outra funcionária. E nesse período de 6 meses da nova funcionária, que eles até então achavam que ela era muito boa, depois a gente foi descobrir o seguinte, que a mãe comprava as carnes pra semana para ela fazer o almoço, a funcionária levava para casa aquela achando que por exemplo, ela, ia fazer o almoço da menina. Sim. E aí a mãe estava crente que ia fazer aquela carne moidinha com Aham. legumes, não, ela pegava aquela carne, levava para a casa dela e fazia só os legumezinhos, então a criança não Não estava estava comendo carne. consumindo Proteína. proteína nenhuma. E aí ela teve anemia porque não estava comendo carne, então assim, uma coisa foi puxando a outra. Só que a gente custou a conseguir isso. A perceber que o que estava acontecendo é isso. Então a minha paciente de 2 acho que ela tinha quase 3 anos, ela estava passando só carboidrato, era só farinha, só biscoito, só entendeu, assim. Uhum. Então como que é interessante a gente descobrir o que que pode estar acontecendo, né. E porque você investigou também, porque É, isso é difícil às vezes, não é, viu que não é é, tão óbvio para os pais. Então a gente precisa ficar atento com detalhes e entender bem. Nossa, muito legal, bem é, interessante. foi um caso que eu fiquei bem, assim, E impactada. aí com a deficiência de proteína vem a deficiência de zinco junto, né, porque também tem bastante em carne, em proteínas, né, de origem animal, provavelmente tinha também, então é assim vai, né, É, vão outras uma coisa, uma cascata vitamina de B12, deficiências, né. né, uma cascata Uhum. de deficiências. E
E fica uma coisa difícil, né, que você imagina, você compra o alimento, põe na sua casa, você tá achando que aquela criança tá comendo e não Não. estava. E eu falei que não tinha vídeo naquela época, e agora que tem vídeo, também numa casa de uma menina que é muito seletiva, difícil para comer, e a mãe fica fora o dia inteiro. E a mãe falou assim: "Vocês vão me mandar", pediu para as funcionárias, ela tem 2, a babá e uma outra funcionária da casa. "Vão mandar o antes e depois para ver se ela o que que ela tinha comido". Aí, o que que a babá fazia? Começava a comida, a menina não comia, ia lá, jogava a foto fora a comida e tirava a foto do prato já, vazio, para a mãe ter uma sensação falsa que a menina tinha comido. Olha o perigo, Não filmava, né. não filmava. Uhum. E aí a outra funcionária foi ameaçada por essa com medo de perder o emprego, né. Olha que coisa, né, até que um dia, não sei o que que aconteceu, que essa teve coragem de contar para a patroa: "Não, ó, você está pagando, mas ela está fazendo isso, isso, isso". Então, assim, é muito complicado. A gente que tem mãe, a gente já passou por, né, por essas angústias de saber que você está dando tudo certo com o filho, se realmente ele está alimentando, mas fica sempre essas questões, né. Sim, Então, é complexo. vigiai, né, vigiai, vigiai. E lembrando que essas características todas da pele, do cabelo, das unhas, refletem muito a saúde interna e a saúde global, principalmente das crianças. Do adulto também, mas das crianças a gente tem que ficar muito mais atento, né. Exatamente, porque muitas vezes elas não falam, né. Elas não falam, Não né. fala que ela não tá comendo carne. Ela não É, fala isso: "Não, não tô comendo a carne". não Não vai f falar. E às vezes ela nem gostava também, né, porque se fosse uma coisa que ela Exatamente. gostasse, ela ainda ia, né. Então a gente eu tô é muita coisa, criança é engraçado demais. A minha não gostava de um tipo de carne e um dia ela precisou Hum. ficar na vizinha, e a vizinha era aquela carne que ela tinha naquele dia, né, que ela fez o prato. Aí a minha Carol falou que tinha alergia à carne, por isso que ela não ia comer, alergia. E aí de noite a vizinha me ligou: "Denise, a Carol é alérgica à carne", eu falei: "Não é não". Olha que esperta, né, eles são. Esperta dela, né. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, que também eu não enxergo como estética, mas assim, as famílias elas têm muito preocupação de shampoo, Uhum. condicionador, nessas etapas mais novinhas, que tipo de pente, se pode secador, conta um pouquinho para nós. Então, o shampoo, ele vai ser o benefício dele é para limpar couro cabeludo. Tá, Então é isso, você pode usar o shampoo, de preferência eu oriento usar o infantil, produtos tá. pediátricos realmente. Normal, você vai lavar o couro cabeludo e eles perguntam muito assim: "Quantas vezes por semana tem que lavar?". Isso vai depender muito, mas assim, se a gente lavar dia sim, dia não, já é ótimo. Tá. O que a gente não pode deixar é muitos dias sem lavar. Porque o couro cabeludo, ele tem glândula sebácea, ele produz, fica sujo, é pele, é como a nossa pele, a gente não toma banho todos os dias. Então, às vezes, eu pego pacientes no consultório que eles ficam 10 dias sem lavar cabelo, 15 dias Hum, sem lavar cabelo, porque dizem que o cabelo é muito seco e não querem lavar. Mas isso é ruim para a saúde do couro cabeludo, então a gente precisa ter uma rotina de lavagem. Pode ser diária? Pode, tem criança que às vezes brinca muito, transpira muito, couro cabeludo fica sempre sujo, pode lavar todos os dias, não tem tá, problema. A função do shampoo é essa, tá, limpar o couro cabeludo. O condicionador ele vem porque o shampoo ele acaba trazendo uma carga negativa para o cabelo, na hora que a gente aplica. hum, Então o cabelo às vezes fica um pouco mais de frizz, dependendo da criança, então pode usar o condicionador, não tem problema, a gente usa só no fio, não precisa aplicar no couro cabeludo. tá. E ela pode sempre toda lavagem, os pais podem aplicar o condicionador nos fios, não tem problema. A questão é que tem que, se é condicionador, tem que enxaguar, porque é diferente do creme para pentear, porque o creme para pentear, ele já foi feito para ser aplicado com o cabelo úmido, né, então são coisas diferentes, Tá. que elas também podem usar, né, o que a gente orienta é manter essa rotina de higiene, ela é bem importante para a questão da saúde do couro cabeludo. Na hora de pentear, um detalhe, o cabelo molhado, ele é um cabelo mais frágil, ele quebra com mais facilidade. Então, se puder esperar um pouco, o cabelo secar, ficar úmido, aí vem com um pentinho ou uma escova, sempre aquele pente de dentinho mais largo, uma escova mais Hum, suave, não tem aquelas bolinhas na ponta que às vezes fica agarrando tá. o fio, quando o fio é fininho, e pentear sempre começando da pontinha, você começa da ponta e vai subindo devagarzinho. Por que que isso é importante? Quebra menos o cabelo, porque muitas vezes o que a gente observa não é nem que o cabelo às vezes está caindo da criança, é que ele está quebrando. Seja porque ele está mais Hum. frágil mesmo, né, por alguma situação nutricional, hormonal ou alguma doença, mas também às vezes por uso inadequado do pente, da escova, às vezes fica tracionando muito, traciona o cabelo molhado, então acaba quebrando mais também.
Então esses Realmente ter esse cuidados cuidado de ser primeiro isso, aqui do final para depois ir para a raiz, para né. depois ir para a raiz e deixar o cabelo um pouco, secar um pouco para fazer esse cuidado de pentear, é melhor. E secador? Secador a gente recomenda assim, ó, secador quanto melhor, mais puder evitar melhor. Isso eu recomendo também para os adultos, né, evitar o máximo possível. Tá, "Ah, mas tem que secar, não tem jeito, não pode dormir com o cabelo molhado", às vezes a criança tem o cabelo muito muito cheio. Então o que cheio. que você faz? Você usa o secador sempre mantendo ele a uma distância de pelo menos 20 centímetros, assim, do couro cabeludo. Ah, Tenta não colocar muito quente, colocar numa temperatura morna tá. e seca ali o suficiente, né, para secar, evitando também aqueles penteados de tração, né, Denise, que a gente vê É muito às isso, eu queria que vezes. você contasse aí. Essa questão da tração no penteado, né, porque uma das causas de alopecia em criança é a alopecia de tração, que nada mais é do que tracionar muito aquele cabelo, com o tempo tracionando muito aquele cabelo sempre naquela mesma posição, pode não crescer mais fios naquela área. E isso a gente percebe em algumas crianças que aqui na frente, né, traciona tanto que com o tempo ela não cresce cabelo As nessa região. menininhas no balé, né, para fazer Isso. aquele coque. Tentar deixar um coque Nossa, mais frouxo, sem muita tração. Porque elas precisam fazer isso com frequência, é toda semana. uma coisa que repete, né, esses Repete. penteados, né, que repetem. Sempre usar É, produtos, eu recomendo sempre produtos infantis para as crianças, tá, né. tá. Até gel, né, porque passa aquele Gel. tanto de gel, né, Uhum. tudo química também, a gente tem que prestar atenção Sim. aí, né. E assim, por exemplo, um menino tá indo tudo bem, muito cabelinho, e aí de repente a mãe começa a ver, começou a cair sobrancelha, começou a cair, ter falhas no cabelo mesmo. O que que você orienta, assim, um profissional da área de saúde que recebe esse menino? Pode ser o pediatra, pode ser o médico da família, tem muitos lugares que é o médico da família que vai conduzir essa criança. Já de início, já encaminhar para a dermatologia, para que vocês possam geralmente já direcionar nesse caminho? Então, começou a cair pelo em uma área específica do couro cabeludo, ou pelo da sobrancelha, ou do cílio, uma hipótese que a gente tem que pensar é da alopecia areata, que é muito comum até em crianças, a gente vê com bastante frequência. E que pode estar associado com um gatilho, por exemplo, emocional, como eu falei. Então, Tá, o médico que vai atender essa criança é muito importante que ele aborde isso, tá. porque às vezes vai precisar de um acompanhamento psicológico junto com o tratamento, né? Isso é importante até para o tratamento funcionar melhor. Normalmente, quando é alopecia areata, há grande chance de uma repilação completa. Tá, Repila completa. A maioria dos casos, sem tratamento, eles vão repilar. tá. Porém, às vezes o pai fica ansioso, aquela lesão está aumentando, está naquela fase ativa, a plaquinha crescendo, e aí é importante já entrar com tratamento. Mas pode sim o pediatra começar, dar esse suporte, às vezes já solicita os exames ali de avaliação inicial, porque o que a gente tem mais associado com a alopecia areata é as doenças da tireoide, então solicitar o exame ali para avaliação da tireoide, os hormônios. A gente normalmente também solicita a vitamina D, porque tem estudo relacionando a vitamina Olha, D, às vezes está muito baixa, precisa de suplementar. E o zinco são os principais exames ali que a gente precisa avaliar num quadro de alopecia areata, mas claro, o tratamento normalmente você pode, né, acompanhar e ver se repila sozinho, se não repilar espontaneamente, iniciar um tratamento, aí tem medicações que a gente aplica para estimular, porque na alopecia areata é uma inflamação muito grande do folículo, muito intensa, e ele para de produzir o folículo, a fábrica, assim, para de produzir o pelo tá, mesmo. Aí o que que você vai fazer? Tentar diminuir aquela inflamação local para que esse folículo novamente volte a produzir o pelo. Ela não é uma alopecia cicatricial. tá. O cabelo vai crescer de novo se houver ali um tratamento. Por isso que muitos quadros que são com gatilho psicológico, ali um estresse psicológico, quando você acompanha junto com o psicólogo, eles têm uma boa evolução. Uma boa evolução, né. Eu estou olhando minha colinha aqui, porque eu não posso Aham. faltar nada, porque tanta coisa bacana aqui que a gente precisa, falar. Agora passando um pouquinho para as unhas, tá. Toda criança com unha fraca tem deficiência de ferro? Não Não necessariamente, não necessariamente. necessariamente. O ferro é um, né, que a gente precisa olhar o hemograma, e ver se essa criança não está com anemia, até avaliar a qualidade da alimentação. Pela qualidade da alimentação, você já vai ter uma ideia. Tá, Avaliando mucosa, você já vai ter uma ideia, que é o olhinho, tá. a mucosa oral. Mas existem, por exemplo, a deficiência de proteína, que é o que a gente estava conversando, né? A criança que ingere pouca proteína, ela pode ter unha fraca.
A gente pode observar isso também em crianças que roem as unhas, que têm esse comportamento de roer, de morder, de traumatizar as unhas. E às vezes os pais não percebem isso, e nem mesmo a própria criança, que é um comportamento que às vezes é involuntário. A criança também não percebe o que ela está fazendo. Existem também algumas doenças que podem comprometer as unhas diretamente, né, que podem aparecer na infância. A própria dermatite atópica, uma das manifestações da dermatite atópica é na unha. A gente vê que a unha altera na dermatite atópica. Às vezes fica com os buraquinhos, que a gente chama de pitting, que é o buraquinho na unha. A unha fica mais frágil. Então tem várias situações que a gente precisa olhar, mas é importante os pais já perceberem que aquela unha ali não está normal. Mudou o padrão aqui dessa unha, ela está muito quebradiça, ela está uma unha que está lascando, vamos investigar. Engraçado que você falou agora essa questão da fraqueza da unha. Eu estou em recuperação nutricional de uma criança e a mãe falou assim: "Denise, o que me chamou a atenção, que mesmo ela tendo 5 anos, quando eu ia cortar a unha dela, parecia uma unha de neném ainda, de tão molinha. Agora que ela está conseguindo, aceitar os suplementos, aceitar um pouquinho mais de alimento, a unha está dura". Olha que interessante. Foi uma Interessante, observação super. da mãe isso. E às vezes a criança comprometeu mais a unha do que o cabelo nessa situação. Tem outras que comprometem mais o cabelo e a pele do que a unha. Então vai variar um pouco, mas ficar atento sempre com esse termômetro que pode ser a unha, né. Que pode ser a Olha, unha, né. legal, muito Você bom. está falando isso, eu lembrei aqui também desse caso. E shampoo, tem algum shampoo que faz o cabelo crescer mais rápido? Não, não tem. Isso é mito, porque Tá. a função do shampoo, como eu falei, é de limpeza do couro cabeludo. O shampoo, esses shampoos que falam que engrossa fio, às vezes ele pode ter até um poder ali de dar uma densificada um pouco melhor, mas que vai engrossar fio, que vai fazer o cabelo crescer mais rápido, isso vem muito de publicidade e marketing. Porque na verdade o crescimento do cabelo, ele é geneticamente determinado, tem pessoas que têm um crescimento maior mesmo, mais intenso, outras menos, só que é o seguinte, quando o paciente também tem alguma doença por trás, às vezes o cabelo não cresce. Então o não crescimento ele é um sinal de alerta. Por exemplo, o cabelo da minha filha não está passando de um determinado tamanho, não está crescendo esse cabelo. Ele não cai, mas ele não cresce. Vai ficar atento com isso. Pode aí já ter alguma alteração nutricional, hormonal, alguma outra doença por trás. E esse tanto de menina pintando cabelo Assim, com 6, 7 anos, isso é. está me preocupando. Você vê que a gente está falando muito hoje em dia na internet sobre a adultização, né, isso foi um tema agora recente, que muita É. gente falando, né, a gente realmente vê isso na prática. O que que a gente recomenda? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem um documento, né, que eles colocaram umas diretrizes para orientar a população e os médicos também, para orientar as famílias, com relação a isso, quanto a essa questão do uso de cosméticos de uma forma geral na infância. O que que a gente recomenda? Evitar pintar o cabelo antes dos 15 anos de idade. Evitar pintar, com tintura mesmo. Ah, mas quer fazer ali uma mudança de cor, use um spray, algo temporário ali que vai tirar, mas a gente mesmo assim só recomenda a partir dos 12 anos. O que a gente tem visto, às vezes, são crianças novas, de 5, Novinhas. 7 anos, com Hum. descoloração. A descolorização do cabelo, ela é um procedimento muito agressivo para o cabelo. É um dos mais agressivos. Porque você vai mudar a cor daquele cabelo, você tem que destruir parte daquele cabelo para ele perde massa proteica. Então é um cabelo que ele vai se tornar muito mais frágil, muito mais com chances de quebrar. E o cabelo da criança ele já é mais fino que do adulto, né, muitas vezes uma criança pequena, idade escolar, tem um cabelo muito mais fino que até que o cabelo de um adulto. Então os pais precisam ficar atentos com isso. Não alisamento, descoloração, esses são procedimentos que agridem muito o fio do cabelo, que pode trazer consequências para a saúde geral dessa criança, fora os casos de alergia que a gente vê, que às vezes sensibiliza muito jovem, aí quando chegar na idade adulta já vai ter alergia à tinta, à tintura. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Além do efeito, né, que a gente fala psicológico, que é a É, questão da adultização que a gente tem observado cada vez mais frequente hoje em dia. com todas as suas coisas Consequências. consequências, né. E Exatamente. aí entra os esmaltes também, né. Também, os esmaltes também. E tem os esmaltes infantis, né, que às vezes, assim, as crianças usam e tal, mas a questão da unha de gel que a gente tem visto, hoje a gente só recomenda mesmo a partir dos 16 anos.
Sabe aquele aparelhinho oxímetro que eu coloco para olhar a saturação no consultório? Eu estou tendo maior dificuldade, porque as meninas estão chegando todas de unha pintada e aquilo interfere Interfere. na hora da leitura. Eu nunca vi, parece que hoje agora toda criança chega de unha pronta no consultório, É, pintada. Eu falei: "Gente do céu, nós temos que, muito como novinhos. profissional, começar a orientar isso, porque isso não está adequado". Um dia ou outro, né, assim, uma coisa, uma festa que a criança vai, mas mesmo assim eu tenho medo, porque às vezes daquele dia que começou, aí vai querer pintar todos os dias, né. E a cutícula também, né. Também, e que nunca tirar cutícula, isso eu não recomendo, que nunca seja feito em criança, mas que os pais prestarem atenção, porque quanto antes ele estimula a criança ao uso desses produtos, ela pode desenvolver alergia na idade adulta, porque já pode sensibilizar ali na infância. Então ficar atento, por exemplo, desenvolver alergia ao esmalte, Ah, o esmalte, aí não vai né, poder usar não vai nunca. poder usar mais. Vai ser difícil usar, muitas vezes com dificuldade para usar algum produto. É, a gente luta sempre pela infância, a gente sempre está falando: "Gente, vamos deixar a criança ser criança, fazer coisa de criança". Pular etapas é muito ruim para tudo, né. Então a gente tem que não é exagero nosso de profissional da área de saúde, é porque a gente atende isso no consultório depois. E essas meninas, você imagina que vão se sensibilizar ao esmalte, essas questões todas tão cedo, realmente, na hora que é aquele momento de realmente de estar com uma unha bonita, tudo, não vai estar, né, pintada e Exatamente. não vai poder participar daquilo. E a gente não É. sabe o efeito disso psicológico nessa criança quando ela tiver 15, 16, 17 anos. A gente não sabe, né. É isso que os psicólogos falam muito, essa adultização precoce, às vezes, a gente não sabe isso é mais pior para as meninas, com certeza, Pior para as pior para as meninas. meninas. A gente alerta aqui muitos pais de meninas, né, sobre isso. O quanto isso vai influenciar no psicológico dessa menina, ali por volta de 15, 16 anos. Quanto que isso vai ter a ver que às vezes a gente não vai ligar isso, né, É. mas pode Eu ter. tenho 2 meninas com diferença de 7 anos, né, então a mais nova imita tudo da mais velha, e a gente morava no quarteirão da escola dela mesmo. Então ela ia para aula e ela descobriu uma maquiagem que tinha uma sombra azul, e ela passava a sombra direitinho, tanto é que hoje ela com 16 ela é uma maquiadora profissional, você não tem noção. E aí todo dia que eu ia buscar ela ou o pai ia buscar, na escolinha estava ela com a sombra azul e batom vermelho. Aí meu marido ficava muito bravo e eu brava com ela. Eu falei: "Sofia, você não pode, você tem 5 anos". Aí a gente teve que jogar fora essa sombra azul, porque era todo dia a sombra azul da Sofia. É, eles gostam bem, elas gostam. Ai, A gente tem é é aquilo, a muito. gente tem que segurar o máximo que a gente puder, É, orientar, usar produtos para a idade, né, para tentar minimizar as consequências. tentar É minimizar. minimizar, né. Ai, ai. Mas agora, gente, olha o tanto de informação. Vocês têm que divulgar esse podcast, porque tá muito bom. Isso aí impacta todas as famílias aí que têm crianças. E aí agora eu vou começar a dar sugestões de pratos, pratos que estão pensando na saúde do cabelo, da pele e da unha. Eu vou falar um prato e você também vai dar sugestão aí do dia a dia também, o que que você acha interessante. Então, Perfeito. por exemplo, pode começar a gente pensar desde o café da manhã. Aquele ovinho mexido com queijinho ralado, um copo de leite e uma fruta picadinha, tá pensando no cabelo, né. Tá pensando no cabelo. Se não quiser enjoar do ovo ou quer variar, um iogurte natural com granola, Nossa, né, um show. iogurte com granola e uma frutinha, sei lá, uma banana, um mamão, que você tiver em casa. É, Não é tão complexo, né, não é tão com é não é tão planejamento, complexo. Planejamento, planejamento. planejamento. É. Almoço, o nosso famoso arroz e feijão que salva vidas, uma carne moída, refogada, cozida com uma cenourinha picada, uma folha de alface e um tomate. Maravilha, uma substituição, um omelete. Pode fazer um omelete com legumes, colocar ali uma cenoura, uma abobrinha, né, porque aí vai ali no meio. Eu faço isso muito com meus Que meninos, né. Aí põe uma delícia, fatia de queijo, entendeu. Aí pode colocar um grão de bico, lentilha, que também é muito bom, né, que dá para substituir o feijão, é lentilha, o grão de bico. Tem proteína, muita importante, zinco, proteína. proteína, É, proteína né. de alto valor Uhum, biológico, realmente. legal.
Você sabe que quem come grão de bico, o aprendizado escolar vai lá em cima, né. O grão de Uhum. bico tem um poder para aprendizado escolar e a gente esquece dele, né, Ó, porque tem que tanta legal. coisa gostosa para fazer. Pode fazer ele como feijão mesmo, pode fazer uma pasta de grão de bico, pode fazer hambúrguer de grão de bico, então tem muita coisa que dá para fazer, né. Muita coisa, é um alimento super É, nutritivo, muito super bom. nutritivo. Um peixe também, pode fazer um peixinho grelhado para criança ou até, né, assim, ir intercalando a proteína ali, um dia faz a carne, outro dia faz o frango, outro dia faz o peixe, É. ovo. A gente precisa pensar, gente, escrever no caderninho e planejar até para você fazer as suas compras. E é tão importante, assim, porque a alimentação não é a gente não está falando só do alimento, a alimentação é uma coisa muito sagrada, porque o que a gente está ingerindo vai mexer com tudo, né, e hoje que a gente sabe desse eixo intestino-cérebro, intestino-pele, intestino-pulmão, a gente sabe que as bactérias que estão no nosso intestino, elas mandam no nosso funcionamento, né, em tudo. Então, assim, vamos ter esse cuidado, aqui a gente falou tanto desses cuidados nutricionais que vão envolver pele, então, assim, fique esse alerta. Estamos chegando ao fim. Eu queria que você deixasse os seus endereços, tanto do seu canal do YouTube, do seu podcast. Vou sim, vou deixar e eu quero só deixar antes uma orientação para os pais, o quanto que é importante a alimentação na nossa vida. E os pais, eles podem ser exemplos para os filhos, porque isso vai ser bom para a saúde deles também. Tudo, absolutamente tudo que a gente ingere, que a gente come, vai refletir na nossa saúde. A gente hoje sabe que existe realmente essa capacidade do alimento penetrar no nosso organismo e mudar até doenças. Ele muda, ele estimula, ele pode tanto estimular o aparecimento de doenças, mas ele também pode ser benéfico ao ponto de Corrigir, né? reduzir, de corrigir, de diminuir a inflamação. Isso a gente vê muito em muitas doenças, exemplo, a psoríase. Dependendo do que a pessoa come, ela piora nitidamente. E se ela faz uma dieta mais anti-inflamatória, vamos falar assim para ficar mais fácil, que é uma dieta rica em fibra, que vai diminuir a permeabilidade intestinal dela, evita alimentos industrializados, quanto que eles melhoram, né? Então a gente precisa entender que o pai e a mãe, ele é exemplo para o filho. E o que você come, o que você faz, o exemplo vale mais do que tudo. O seu filho vai ver aquele exemplo e vai querer. Porque isso é um hábito que ele vai levar para a vida. E a gente sabe que isso está ligado à longevidade, isso está ligado à boa saúde, a uma cognição boa. Então, quanto que a nutrição está em tudo na nossa vida. Para mim, assim, é fundamental. Hoje em dia eu vejo a nutrição como parte dos meus tratamentos dentro do consultório. De todos os tratamentos, eu acho que ela faz parte. E eu queria aqui frisar isso, a importância, Excelente, né, das pessoas pensarem nisso, excelente. dos pais refletirem sobre isso, que é o quanto é importante. Bom, mas para quem quiser, né, eu vou deixar aqui meu contato no Instagram, né, que é o @DRA, né, de doutora Cristiane Cárcano. Eu também tenho um canal no YouTube que eu falo de doenças de pele, de cabelo, de unha, e que é o doutora Cristiane Cárcano, tá no canal no YouTube, toda semana ou a cada 15 dias tem vídeo novo, Que tem conteúdo novo lá legal, no que canal, né, ótimo. e vocês podem estar aí acompanhando e vai ser um prazer também receber, quem precisar lá no consultório. Nó, Foi muito agradecemos bom, viu, demais. adorei demais Então o você nosso vai papo. voltar aqui, porque nós Não, temos nós temos muita coisa para tem conversar. mais coisa, é. É, e a Tem gente vai muita vai coisa. combinar. É o mundo, é o universo, né, É o universo. de informação, de coisas. Tão bom, né. Depois a gente vai conversar muito e eu estou prometendo para vocês que nós vamos conversar da pele do adolescente, né, porque adolescente não Hum, deu tempo da gente falar, mas tem muitos detalhes, muito né, muitos detalhe, detalhes do adolescente. Aí ó, muita pauta coisa para boa. próxima gravação, Sim, né. vamos combinar, Nós combinado vamos já. combinar, E viu. o pessoal também pode dar dicas aqui de que eles querem ouvir, Sim, né, que a gente sim. fale mais, gostei disso, vamos falar mais sobre isso. É, Pode dar sim, que a gente volta e e faz tem mais. a questão no Spotify, né, pode escrever aí nos Ótimo. comentários, sugerindo, e aí é muito essas sugestões são muito bem-vindas, né, Ótimo, nos ajuda muito. ajuda muito. Produzir o conteúdo certo para eles, né, para sua É, que audiência, faz assim. que Faz vai fazer sentido, sentido, exatamente. né. Obrigada, viu, Muito Denise, foi um prazer. obrigada, prazer todo meu. Chegamos ao fim, se você curtiu essa nossa gravação, esse episódio, compartilhe. E qualquer dúvida, escreva aí que entraremos em contato. Um grande abraço.